Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Síndico Mais Gestão, um espaço de conhecimento para você, síndico, síndica profissional, poder compartilhar conosco e aprender um pouquinho do que a gente tem para passar para vocês, para melhorar a sua gestão, a sua jornada como síndico, como gestor de propriedades. Estamos aqui hoje, Albélio Dias. Tudo bem, Albélio? Tudo bem, prazer. Vou retornar na operação do investimento. Isso aí. Sérgio Rocha. Olá, pessoal. Prazer estar aqui novamente. Maravilha. E hoje a gente tem um assunto bem interessante, que é retorno sobre investimento, ou ROI. Como isso pode aplicar no seu condomínio, para você, síndico, e para os moradores. Como isso vai gerar valor para você e para o seu empreendimento. E roda a vinheta, então. Muito bem, pessoal. Vamos fazer uma pequena introdução aqui do que é o ROI. E eu queria ouvir de vocês o que é o ROI e por que ele é importante, e por que é importante considerá-lo na gestão de um condomínio. Quer começar, Sérgio, Albélio? O que você quer? Eu costumo ver o ROI sob várias perspectivas diferentes, né? E o ROI nada mais é do que o retorno sobre o investimento que você está fazendo. E a gente aplicando isso dentro do mundo dos condomínios, dentro do mundo da gestão, né? E aí a gente pode falar não só do condomínio residencial, principalmente do condomínio comercial, do condomínio logístico. Aí a gente tem vários outros tipos de edificações que a gente pode tratar sobre isso. Mas para o condomínio residencial principalmente, onde a gente tem a grande maioria do mercado, né, trabalhando, o retorno sobre o investimento ele é analisado de diversas formas distintas. Porque dentro de um condomínio residencial, a gente tem ali a construtora, que está entregando o condomínio, onde o síndico, o gestor tem que lidar com ela. A gente tem os investidores daquele condomínio, onde geralmente também o síndico lidar com ele no decorrer ali da operação. A gente tem os moradores do condomínio, onde cada um tem uma perspectiva diferente sobre o investimento que ele está fazendo. Então, um está querendo ter tranquilidade, o outro não, comprou porque quer mudar, vai morar ali por 3 anos e quer vender, quer que valoriza. Então, cada um tem a sua perspectiva diferente sobre o investimento que ele está aplicando ali naquele empreendimento. Então, acho que nós vamos discutir sobre isso hoje. É importante a gente falar sobre isso porque todo mundo tem algum interesse. Né? Verdade. Um interesse. E o interesse comum todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder naquele negócio. Então, como que a gente faz com que todo mundo ganhe? Como que o síndico consegue fazer uma gestão onde todo mundo sai ganhando dentro daquele empreendimento? Maravilha, eu acho que tem umas questões aqui que são bem pontuais, né? Que eu acho que quando a gente está falando aqui de gestão e do ROI, é porque se você olhar dentro do ambiente condominial, por exemplo, né, especificamente, tudo que você faz é investimento. Né? Se a gente contrata uma empresa para prestação de serviço de limpeza, é um investimento que você está fazendo. E a gente viu que o SLA é uma forma de você garantir a eficácia dos serviços que foram contratados, né? Que a gente fez esse posicionamento. Mas, por outro lado, né, quando o síndico fala de investimento, né, isso para o morador fica algo meio vazio, né, no aspecto de retorno. Né? Fala assim, eu vou investir, principalmente se você fala de investimento muito alto. Cara, e já existe às vezes uma cultura, opa, isso é demais, isso não faz sentido. Isso pode aguardar um pouco, isso não é prioritário para esse momento. E às vezes pode até ser. Mas o que falta, a meu ver, dentro desse contexto, né, que o Sérgio colocou também, é o síndico mostrar para os condôminos qual que é o retorno daquilo que ele está fazendo. Né? Por exemplo, você quando contrata uma empresa de limpeza, né, que a gente está falando aqui, o Sérgio está aqui do lado, você olha e você fala assim, poxa, se você tem um serviço de qualidade, você economiza o quê? Em produtos de limpeza. Olha que tudo isso é ganho, tá certo? Você economiza em tempo, você economiza em pessoas, tá certo?
negócio de turnover, aquela rotatividade que você tem. Então, tudo isso são ganhos. Todas essas coisas são ganhos que, se você souber, claro, aí tem uma parte que às vezes é difícil de você mensurar, mas nesses casos aqui é possível, né? Você saber, olha, eu estou economizando em produto quanto? Se eu comprava 10, agora eu estou comprando 5, olha o ganho que eu estou tendo aqui, tá certo? Então, tudo isso você pode mensurar e contabilizar isso como um ganho. E você mostrar, olha, que tem um retorno sobre essa empresa que você está contratando, né? Bom, aí como é que você faz isso? Bom, aí você tem que usar uma equação simples, né, que são os benefícios ou os ganhos. Você tira os custos e divide pelo custo. Multiplica por 100, você tem o percentual. A fórmula retorno sobre esse investimento. É o retorno sobre o investimento. Então, a fórmula é muito simples. O que a gente tem que ter, aqui falando de uma maneira geral, é procurar entender essas ferramentas. Porque, geralmente, quando você fala de ROI, você já pensa em grande empresa, você pensa em mercado financeiro. Exatamente. Né? Então, projetos governamentais. Quer dizer, então, você olha assim, pô, não serve para o condomínio. Claro que serve. É como que a gente vai olhar e fazer a leitura disso no ambiente condominial. É aquilo que a gente já falou aqui, né? Quais são as variáveis que a gente quer analisar? Né? Quais são os benefícios que a gente está tendo? Então, o ROI, ele vai te dar isso. Né? Então, se você tem lá um ROI de 87%, vamos supor, a gente pode dar um exemplo aqui depois. Aí eu falo assim, pô, mas como é que eu interpreto isso? Ele está dizendo o seguinte, olha, que para cada R$1 que você investir, você está retornando o quê? 87 centavos do seu... É um número bem interessante, por sinal, né? É um número interessante. Às vezes, se você tem 150%, opa, então cada R$1 está me retornando 1,50. Então, existe várias maneiras. A questão é, claro, é uma medida perfeita, 100% correta, não, mas ela é uma medida que te dá um norte do quão importante e valer a pena você fazer aquele investimento. A gente já falou sobre isso anteriormente, em podcasts anteriores, e a gente até brincou que o síndico ele é o CEO, né? E o conselho, ele é o conselho ali daquela empresa que é o condomínio. Todos eles são sócios ali dentro daquela empresa, porque você tem uma parte do todo. E se você olhar por essa visão, o ROI é importantíssimo para todo mundo entender. O nosso negócio está dando certo ou não está dando certo? A gente tem uma cultura no Brasil que a moradia não é, algo profissional. Que a moradia ali não tem que ter problema, aquilo ali é para eu descansar. Só que isso está caindo por terra. Né? Hoje, os moradores têm que começar a entender o quanto o negócio dele valoriza se ele investir no próprio negócio dele. Então, o condomínio ele necessita de investimento para que ele tenha valorização. E isso tem que ser medido. Né? Essas metas que nós vamos falar um pouquinho aqui nesse podcast. Como que a gente consegue medir isso? Né? O meu negócio, ele está valendo a pena? Eu estou valorizando o meu negócio frente aos outros na minha região, frente aos outros na minha rua? Como que eu consigo mensurar isso? Eu preciso investir para ele valorizar mais ou não? Nós já estamos num patamar legal, é só manter. Então, acho que essa que é a grande questão que os moradores têm que entender, que não é só entrar e morar, né? Fazer essa mensuração sempre para entendimento se o investimento que ele fez lá atrás de comprar a propriedade ou de investir naquela propriedade está dando o retorno esperado para ele. Né? A gente tem que mudar um pouquinho a cultura. E isso é um papel do síndico, tá? O síndico tem, o gestor, o síndico, ele tem muito esse papel de tentar mudar essa cultura das pessoas entenderem que a moradia dela também é um investimento para ela. Eu acho que isso falta, esse entendimento, né? Você vê ali que você tem um ativo, né? E que esses ativos, o condomínio é um ativo. E a pessoa, só te cortando um pouquinho, Albélio, a pessoa só pensa no ativo dela da porta para dentro. Exato. Ela nunca pensa no ativo dela do condomínio como um todo. Então, quando a gente arruma muito a casa da gente da porta para dentro, né? Assim, para quem mora em condomínio. E não arruma, não preocupa com o espaço comum. Então, não, a gente tem que falar assim, cara, espaço comum que tá muito ruim. Quando eu for vender meu apartamento, se ele tiver dessa forma, vai desvalorizar o meu apartamento. Isso é o que acontece. Né? Isso é o que acontece muito. E tem um vídeo que circulou no Instagram, não sei se vocês viram, que era assim, as áreas comuns, cara, tudo detonado. Mas quando chegava no apartamento do cara, era um brinco.
Nem parecia que aquilo estava. E tem outra coisa, só complementando aqui, e quando você olha para avaliação de imóvel, o cara avalia o quê? O apartamento. E toda a metodologia que você faz, você vai procurar apartamentos que são semelhantes, né? Você pega lá uns 20, por exemplo, e aí você usa todo um método estatístico para dizer, olha, seu apartamento vale tanto. Mas você não olha para a área comum. Isso é uma questão cultural. É que você olha o seu ativo, o seu patrimônio, como sendo só aquele espaço que você está. Mas a realidade hoje é um pouco diferente, né? Eu acredito que as imobiliárias, elas continuam fazendo isso. Mas pensa num casal que chega num condomínio, que tem, por exemplo, serviço completo, e que tem um filho de 4 anos, por exemplo, e chega e vai ver o Play, e o Play tá todo em estado de calamidade, o Play ali, que os brinquedos são velhos, são de ferro, que pode causar problema. Isso vai eliminar a compra daquele morador naquele condomínio. Ele entendeu? Elimina. Então o apartamento pode ser o melhor do mundo, mas se a área não estiver legal, para aquele propósito daquele comprador, né? Exatamente. Aquilo ali vai minar aquela compra. Mas o que eu estou me referindo aqui, que você fala assim, na metodologia. Sim, hoje em dia vai ler da porta para dentro. É que ela tem que mudar também, né? E na avaliação, a imobiliária ainda coloca assim, tem espaço kids, né? Mas ela não coloca como é que tá o espaço kids. Não. Ninguém fala sobre isso, né? Porque aí tem umas coisas também que dentro desse contexto, né, que a gente já falou de conhecimento, de buscar, mas é entender o propósito da gestão, tá, que a gente está falando aqui. Então, você está gerenciando o quê? Um ativo dessas pessoas. Então, como é que eu faço para maximizar esse valor? Né? Se você compara, por exemplo, com uma empresa de investimento que tem uma carteira de clientes, que os caras põem dinheiro ali para o cara gerenciar patrimônio, o que o cara busca constantemente? São mecanismos, né, de investimentos que maximizem aquele valor. Sim. Então, se você olha do ponto de vista de ativo, que ali é um ativo de tijolo, né, que a gente pode pensar dessa forma, mas ele tem que ser bem gerenciado, porque existe uma coisa que é natural, é a depreciação. Tudo deprecia. E a boa gestão vai fazer com quê? Com que essa depreciação ela aconteça lentamente. Mas ela acontece, não tem como você sair disso. Então isso é a boa gestão. Então quando você faz esses investimentos, né, que a gente está falando aqui de uma maneira geral, mas você mostra o retorno daquilo, tem outro sentido. Eu acho que as pessoas falam muito de condôminos, reclamam muito de condôminos, mas eu sempre faço essa pergunta assim, claro, reclamação sempre vai ter, mas será que a minha gestão é eficiente nesse sentido? Perfeito. E do ponto de vista financeiro, ficou claro do que se trata o ROI, né? Você faz um investimento, suponhamos, de 1.000, num determinado período de tempo você pega, sei lá, 1.200. Maravilha, você teve um retorno de investimento de R$200 sobre 1.000. Agora, que tipo de investimentos são mais comuns nos condomínios e como eles vão impactar diretamente no ROI que vai gerar uma melhoria e que essa melhoria vai ser o ROI desse condomínio? Que tipo de investimentos os síndicos podem sugerir para os moradores para que o ROI do condomínio seja positivo? Olha, aí você tem uma coisa assim que eu, pensando sobre essas questões, você tem umas coisas que são interessantes. Por exemplo, você geralmente investe muito no embelezamento do prédio. Por exemplo, salão de festa, por exemplo, você faz um investimento e fala assim, isso valoriza o meu empreendimento. Imobiliário que você fala. Imobiliário, né? Você coloca lá todo imobiliário, design, né? Faz aquele... Arquitetura mesmo. Arquitetura. Esse é um que as pessoas se preocupam muito. Outro também que está devido à questão da criminalidade, é a questão de segurança. Né? Também são outros investimentos que se faz pesado, dependendo do porte do condomínio, né? E outros que não fazem nada, que é interessante, que são integrados à própria rua. E aí você tem umas coisas que é interessante. São Paulo tem um condomínio que é assim, né? Inclusive aquele Raul Justilores, que é um jornalista que cobre essa questão de arquitetura,
Ele mostra, inclusive ele tem o livro São Paulo nas Alturas, que mostra os projetos em São Paulo. Então, é o prédio mais seguro que existe em São Paulo. Ele não tem portaria, ele é todo integrado, você vê as pessoas passam do lado dele, tem os jardins também, que tem tudo aberto, as pessoas entram ali, e não acontece absolutamente nada. Isso aí você fala assim, poxa, onde é que está o contrário? Mas voltando especificamente para ele, eu diria que esses são os dois que as pessoas mais investem hoje, seria isso, segurança e embelezamento do prédio. Mas existem outras questões que tem que ser levado em conta, né, que eu te diria, que são as questões de manutenções, né, que isso aí é pouco valorizado em condomínios residenciais. É claro que você não precisa ter uma empresa de manutenção, dependendo do porte, ali dentro, mas você pode fazer um contrato trimestral ou semestral, dependendo do condomínio. Por quê? Porque isso evita problemas futuros. Porque a pior coisa nos condomínios residenciais, que fica muito caro, é que você é sempre reativo. Perfeito. O problema acontece, e eu digo isso no apartamento, no prédio que eu moro, né? Quer dizer, hoje a gente está gastando muito dinheiro até para a parte hidráulica do coisa. Por quê? Porque você nunca fez uma preventiva para saber como que aquilo está. E hoje você tem recursos tecnológicos que te permitem uma aferição até por imagem para você saber como que está o estado daquelas tubulações. Então você pode agir preventivamente, mas ninguém faz, né? Às vezes os fundos de reserva é insuficiente, porque você também não faz um planejamento futuro, né, que você vai ter que usar aquilo posteriormente. Você fala assim, poxa, limpeza de fachada, eu posso calcular o ROI daquilo? Pode. Porque você está evitando problemas. Por exemplo, se eu não dou a manutenção adequada, aquelas fissuras que pode causar vazamento, que molhe um apartamento, você vai ter que recuperar muitas vezes aquele apartamento. Certas vezes são as infiltrações que o prédio tem, que é de responsabilidade dele, isso causa dano e o condomínio tem que assumir. Então, se você evita isso, a partir do investimento que você faz, você pode calcular isso como um ROI. Entendido. Percebe? Quer dizer, é a mesma coisa da segurança. Por exemplo, o que eu deixo de fazer? Por exemplo, eu estou evitando o quê? Vandalismo, eu estou evitando assaltos, por exemplo, dentro E está gerando uma sensação de segurança, né? Exatamente. É importante e tem valor isso. Tem valor. Os prêmios de seguro você pode diminuir, porque que você está tomando. Então, observe que todas essas economias que você faz, ele vai compor os seus ganhos no ROI. Aí você fala assim, pô, mas às vezes ele pode dar negativo? Pode, mas ele vai se pagar com o tempo. Uhum. Às vezes não naquele exato momento, que é diferente, por exemplo, eu fazer, por exemplo, um investimento numa usina fotovoltaica, por exemplo, você investe lá 350 mil, né, numa usina fotovoltaica. Mas se eu pagava 65 por mês numa conta de energia, projetando, e eu vou passar a pagar 10, então eu tenho uma economia o quê? De 55 mil. Se eu multiplico isso por 12, dá 660 mil. Olha que quanto você está economizando no ano e compara com o investimento que você fez. Realizado. Entende? Agora você observa uma coisa seguinte, então você calculando o ROI aí, ele dá positivo. Né? Colocando naquela equação, né? Ganhos menos custos dividido pelos custos. Então ele dá positivo. Mas aí tem uma coisa importante nesse negócio. Ele não te dá o payback. Ou seja, em quanto tempo eu recupero o investimento. Ele só diz, olha... É isso mesmo. O resultado é esse. É outra análise, deve ser feita. É outra análise. Aí como é que você faz? Você vai pegando lá o seu custo e toda a economia que você faz no mês, você vai subtraindo do custo. Que não vai diminuindo ali. Quando você zerou lá no sexto mês, então você fala assim, então eu recuperei o investimento em 6 meses. Esse é um outro ponto importante, que a gente tem que agregar depois, que são coisas simples de fazer. Então tem um ROI que pode parecer subjetivo, como segurança, por exemplo, você pode transformar numa coisa objetiva, a partir do momento que você evita... tem muitos ROIs, né? Que vandalismo. São subjetivos, né? Num condomínio, por exemplo, assim, acredito que tem muitos ROIs que são subjetivos, né?
a questão mesmo da segurança, ela é completamente subjetiva. Você pode entender que está seguro, né? Nunca aconteceu nada naquele empreendimento, você pega o histórico, você compara ele com outros empreendimentos próximos. Então, assim, qual que é o nível de segurança daquele empreendimento e do meu? Né? Se o meliante tiver que entrar em algum lugar, onde que ele vai entrar aqui, de acordo com a perspectiva ali do que o mercado oferece? Então, mas isso é uma sensação, né? Porque pode acontecer ou pode não acontecer. E o seguro, por exemplo, ele avalia muito isso também. Agora, eu acredito muito que cada personagem dentro do condomínio tem ali seu interesse particular, né? Hoje já existe uma preocupação muito grande das consultoras e elas nos procuram muito para fazer a análise de como que, por exemplo, ela consegue reduzir o condomínio lá na ponta. Então, na concepção do projeto dela, ela nos chama e fala, olha, que tipo de piso que eu tenho que colocar para gastar menos material, por exemplo? Eu vou colocar um locker inteligente para a gente reduzir mão de obra, por exemplo. Como que eu coloco um locker aqui que fica mais adequado? Como que o prédio fica mais seguro de uma forma mais eficiente ali e econômica? Então tudo isso já as consultoras já nos procuram para poder saber isso, sabe? E ela está pensando lá na frente, está pensando no condomínio sendo operado e dando retorno principalmente para ela, porque ela vai conseguir agregar valor no empreendimento dela e para os investidores dela, que, por exemplo, vão locar esses apartamentos futuramente, né? Então, são interesses distintos aí com relação ao ROI, né? E a consultora, ela pensa num ROI imediato, ela tem isso tudo na ponta do papel, tá? Não acha que não tem, porque ela sabe exatamente quanto que é o ROI dela, quanto que é o payback, ela sabe tudo, né? O investidor, para ele, quanto menor a taxa de condomínio, maior o valor da locação que ele vai ter naquele empreendimento. Por quê? O mercado é quem dita o valor da locação, não é o empreendimento em si. Então, se o empreendimento é feito numa localidade, você tem um preço médio de locação naquela localidade, né? Então, o que pode fazer diferença se aquele condomínio ele tem uma entrega de serviço muito maior. Então eu posso cobrar um valor maior por aquilo. O que está no controle do investidor são os custos do condomínio, a entrega de serviço, onde ele pode melhorar o ROI dele. Exatamente. De investimento. Onde ele pode melhorar o ROI de investimento. Mas o investidor é sempre aquela pessoa que briga pela taxa de condomínio, né? Que quanto menor a taxa de condomínio, maior ele consegue locar. Então tem que ter um meio termo nisso. Por quê? Porque o morador, ele pensa no longo prazo do investimento dele. Então, de forma geral, as pessoas compram um apartamento pensando em 5, 10, 15, 20 anos, né? Para aquele retorno. E o que é muito importante os moradores entenderem, tá? O apartamento naturalmente vai ter uma valorização. Ele naturalmente vai ter. Mas essa valorização, ela tem que ser maior do que a inflação. Porque todos os anos a gente tem inflação. Então ele está pensando, eu comprei meu apartamento por 500 mil, hoje ele vale 550, um exemplo, numa região. E você comprou há quantos anos? Comprei há 5 anos. Então ele valorizou 10% ao ano que seja, ele valorizou 1% ao ano, mas isso está cobrindo a inflação? Então ele tem que tomar alguma atitude em relação a isso, né? Porque se for 1% ao ano, não está cobrindo nem a inflação daquele período. Então como que ele vai fazer? Né? Que ele pode fazer naquele empreendimento que ele pode valorizar mais aquele empreendimento. Então é essa perspectiva que ele tem que ter sobre, precisa investir? Porque geralmente a gente precisa investir para ter retorno, né? Então as coisas não vão acontecer sem investimento. Então o que eu preciso investir aqui? Vamos trocar um tipo de acesso para ficar mais moderno, vamos criar um espaço pet que não existe, né? nesse jardim, vamos criar um espaço pet, enfim. Isso pode ser feito, sabe? Continuamente, para que o morador tenha uma valorização também dentro do investimento que ele realizou lá atrás. E como que o síndico vai conciliar esses diversos interesses? No mesmo condomínio, ele vai ter a pessoa que está lá, que mora sozinho, que só quer saber do apartamento dele, vai ter o casal que quer o play e vai ter o investidor que aluga para outra pessoa que quer o condomínio mais baixo. Como que o síndico vai agir nisso para poder gerar uma sensação e um ROI positivo para todo mundo? Olha, a palavra só tem a resposta é uma palavra: gestão. Por exemplo, você pega a empresa de vocês aqui,
que tem não sei quantos mil funcionários, essa despesa. Se você não tem gestão, isso não dura um mês. Então a palavra é essa, porque uma coisa que eu acho que o síndico que está nos vendo agora, observe o seguinte, quando você pega, vamos pegar o exemplo primeiro de um comercial, por exemplo, você tem uma empresa ali dentro, ela paga uma série de impostos, né, desde vai de IPTU, imposto daquilo, né, etc. Então, eu como síndico, eu sempre pensei o seguinte, o que eu posso fazer para que essas empresas aqui dentro paguem a menor taxa de condomínio possível sem perder a qualidade do serviço? Possível, né? Possível. A menor taxa possível. É importante a gente falar isso. Então, você pega o seguinte, em 6 anos que eu fiquei no Parque Avenida, nós demos uma economia de 4 milhões de reais e nunca aumentamos taxa de condomínio. Olha. E a qualidade dos serviços estavam sempre ali. Então você pega, por exemplo, quando a gente está falando de ROI de investimento, você investiu o quê? Uma usina fotovoltaica. Então você reduziu a conta da CEMIG. Então aquele exemplo que eu dei de 65 caiu para 10. Então isso é um dado positivo. Você tem o SLA, que foi uma ferramenta, você lembra que quando a gente falou do SLA no podcast anterior, eu falei que ele sustenta o ROI, ele complementa o ROI. Então, tudo isso que a gente falou aqui, performance da empresa, produto de limpeza, profissionais qualificados. As entregas, né? As entregas que você faz. O atendimento, de uma portaria. Enfim. Exatamente. Então, tudo isso que você vai gerando no condomínio através da gestão, você pega, por exemplo, uma coisa que que eu vejo muito. Você vê aquelas automação de irrigação de jardim. Existe automação, por exemplo, no Parque Avenida, se estava nublado o tempo, não ligava. Por exemplo, no próprio prédio que eu moro, chove de noite, de manhã cedo a irrigação. Não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido, mas você vê tudo isso. Você faz um pequeno investimento ali numa irrigação, por exemplo, onde você tem uma aferição ali da umidade do solo, que se o solo tá úmido, não vai ligar o jardim, você economiza em água, você não precisa de um funcionário para molhar jardim, né? E assim vai. Tem uma série de economias de uma ação que você fez, né? Exatamente. E eu conheci sistemas, projetos de irrigação, que ele calcula o grau de evaporação de água por planta. E você vai substituir só aquilo que a planta precisa. Olha quanto de economia você está fazendo. Por exemplo, água de chuva, né, que você cria reservatório para absorver essa água e trata. Aqueles pisos que são impermeáveis, até a gente falou aqui do Parque da Cidade, que eles tinham excesso de água. Sim. Por quê? Porque todo o piso, toda a água que caía ali de chuva era direcionada a um reservatório. Então observe que tudo isso, Bruno, contribui para a economia. Porque existem coisas que têm aumento. Por exemplo, todo contrato aumenta, não tem como. É natural, a mão de obra tem que ter reajuste de salário, né? E é importante, o síndico ele tem um papel fundamental nisso, né? O síndico é quem determina ali e analisa até onde vai o interesse de um e o interesse de outro. Porque o investidor fica na cabeça dele para ele abaixar o condomínio. O morador quer mais serviço dentro do condomínio, então teoricamente tem que gastar mais. Então, como que a gente chega nesse nível de interesse legal? Sabe? Isso é um trabalho do síndico mesmo, de gestão de relacionamento e de gestão de recursos mesmo para isso, né? É ele mostrar pro investidor que se ele pagar um pouquinho mais agora, ele vai ter um retorno maior no futuro. É ele mostrar pro morador que pode segurar um pouquinho agora, mas que vai dar um retorno no futuro também. Enfim, é ter essa gestão de relacionamento, né? E N coisas podem ser feitas no condomínio, né? O síndico tem que olhar qual que é o perfil daquele condomínio. Esse condomínio é um perfil que implanta-se uma portaria remota, onde vai ter uma economia do porteiro físico. Não é um perfil 100% remoto. Então pode ser uma portaria híbrida, por exemplo, onde de dia ele tem um porteiro, à noite, de madrugada, fica só com a vigilância remota. Tudo isso já gera economia de longo prazo. Porque a gente está falando de despesas que são despesas recorrentes dentro do condomínio, né? Onde você tem que ficar todo mês pagando aquilo. Então se você economiza R$10 que todo mês você paga, em 10 anos você vai ter uma economia de 3 mil, 4 mil reais e assim vai. Então, assim, é importante a gente sempre pensar no retorno no longo prazo. E o ROI ele é muito bom para isso. Né? Porque a gente fala de empreendimentos que as pessoas compram pensando em retorno de longo prazo. Né? Todo investimento
que está por trás é o tempo, né? É o longo prazo. Você não tem resultado assim de imediato, né? Você pode até dizer, olha, eu quero um curto prazo em 1 ano. É possível? Dependendo do tipo de investimento que você faz. Né? Do risco. Exato. Se eu terceirizo, né, contrato essas usinas, né, como a CEMIG tem e outras empresas têm, que fornecem energia solar, por exemplo. Você abaixa, e é rápido. Já de um mês para o outro, você sente. Por exemplo, você pegar... A própria implantação de portaria remota é do mês para o outro também, né? Então, assim, você pagava 20 e poucos mil na portaria 24 horas, vai passar a pagar 6, 7 na portaria remota, você tem uma economia imediata. Por exemplo, eu tenho um exemplo lá no condomínio office, né? A gente tirou todas aquelas lâmpadas comuns. Verdade. Substituímos por lâmpada de LED, fiz um investimento de R$ 1.500, no primeiro mês eu economizei R$ 3.500. Quer dizer, é na hora. Tem coisas que... Algumas coisas são mais objetivas. Isso é legal. Falando de uma gestão de um síndico eficiente, né? Isso é legal. O síndico pode... O que ele pode fazer dentro disso tudo que a gente está falando aqui? Onde eu chegar, o síndico vai perceber isso tudo, vai apresentar para o conselho, e o conselho decide para o caminho tomar? Eu acho que sim, e é um trabalho conjunto, eu acho, né? Porque o conselho, ele conhece os vícios do condomínio, porque ele mora ali há mais tempo. Então, quando o síndico assume, por exemplo, é legal que ele tenha um checklist para ele fazer essa análise geral. O que é que está ineficiente? É a iluminação? É os recursos hídricos? É o efetivo de mão de obra que está maior? A gente pode fazer... O que a gente pode entender aqui? Que a gente tem retornos imediatos de custos, a gente pode pôr uma usina fotovoltaica, a gente pode pôr uma portaria virtual, a gente pode reduzir a mão de obra de imediato. E o que pode ser no longo prazo? Né? Fazer uma irrigação, enfim, esse tipo. O que a gente pode fazer investimento de longo prazo para a gente poder trabalhar? E aí, obviamente, a gente volta na matriz Gucci, que a gente falou em podcasts anteriores, né? Matriz Gucci o que é gráfico, o que é urgente, o que é tendência de acontecer. Então, tudo aqui está interligado. Então, o síndico ele é o responsável por mostrar para o condomínio que existe uma outra forma de ser feita. Né? Que ele vai pegar referências de mercado e falar, olha, tem isso aqui nesse condomínio, tem isso naquele condomínio, isso aqui já provou que a gente consegue ter uma redução de tanto. Apresenta aquilo para o condomínio, porque geralmente tem um investimento a ser realizado também para você ter um ganho futuro. E essa aprovação cabe ao conselho aprovar ou não, né? Eu acho que tem uma... Vocês lembrando aqui, quando o Thiago esteve aqui, que num condomínio que ele foi, que ele apresentou lá os números com base na análise que ele fez... O cara falou assim, eu não sabia que tinha síndico, né, capaz de fazer isso. Né? Quer dizer, o próprio mercado desconhece, porque falta o quê? Como a gente está falando aqui, esse preparo, esse conhecimento de gestão. É porque a gente está falando muito do síndico de operação. A gente não fala do síndico eu diria gestor. Mais. A gente fala do síndico operação. Né? Eu falo ainda mais, eu falo do síndico litigioso, que é o síndico que fica resolvendo problemas. Não é disso que se fala. Isso acontece para mim porque não tem uma gestão. Você não tem processos, as coisas definidas. É claro que interesse, isso que é o legal no condomínio, cada pessoa, cada família e cada elemento da família tem seu próprio interesse. Então a gente, como pai de família, como é que a gente concilia os interesses? Pode ver, né? Desde pequenininho... Exatamente. Uma prova contínua dos interesses. É uma prova contínua. Então, se você olha para a família da gente, é um aprendizado que a gente tem que saber lidar com os interesses. Você fala assim, olha, mas vamos viajar, você, olha, o orçamento que eu tenho, galera, é esse aqui. É isso aí. Então, o que nós vamos priorizar aqui como família? A mesma coisa no condomínio. Todo mundo quer, olha aqui, o orçamento que nós temos é esse aqui. Para atender isso, nós vamos demandar isso aqui. O que vocês querem? Vamos votar. Você está falando de envolvimento das pessoas no processo e transparência na comunicação. Na comunicação. Você tem que ser transparente e todo mundo é corresponsável daquilo. Porque todo mundo ali, se você olha como acionista, todo mundo é um acionista. Exatamente. E você tem o conselho, que é representado pelo conselho fiscal, por exemplo. Você pode até criar conselho consultivo, se você quiser. Né? Agora, uma coisa importante, o síndico é sempre bom saber trabalhar com o conselho. Saber valorizar o conselho. Durante toda a minha experiência, e vice-versa, né? Sempre discutido com o conselho. Se o síndico valoriza o conselho valoriza o síndico. Então, essa troca ela é muito importante até para o síndico ter respaldo nas decisões dele. Olha, todas as assembleias, você só acha cortando, toda vez que ia para a assembleia, primeiro eu discutia os temas no conselho.
Então a gente já ia para a Assembleia com o conselho, já todo mundo afinado. Alinhado, né? Alinhado. Já alinhado para o que deveria ser aprovado. Exatamente. E assim, então, né, finalizando, que a gente está com o tempo curto aqui agora, e isso daria assunto para muito mais tempo, o que é legal do síndico fazer dentro do empreendimento, quando ele vai falar de ROI, de retorno sobre investimento? Duas coisas importantes. Quando ele assumiu o condomínio, quanto que um apartamento naquele condomínio valia? Interessante ele ter uma análise global daquilo. Acho que não é uma aferição minuciosa de 100%, mas é ali um contato com alguma corretora, para poder, imobiliária, para poder ir lá, para fazer uma avaliação. Olha, quanto que esse condomínio vale hoje e tudo. O que esse condomínio tem hoje, que eu estou assumindo esse condomínio, e passados-se 2 ou 3 anos ali, que ele conseguiu desenvolver algum trabalho, quanto que aquele condomínio vale, comparado aos outros empreendimentos ali da mesma rua ou da mesma região, e o que foi feito de melhoria naquele condomínio. Então acho que tudo isso mostra que houve um ganho de capital ali envolvido, indireto, e automaticamente valoriza o trabalho do síndico. São as métricas, né? Exatamente. Uma ele pode criar métricas para o trabalho dele, para ele mostrar valor no trabalho dele, diretamente proporcionado ao ganho de capital, tanto de investidor quanto de moradores, enfim, todas as peças ali que compõem aquele condomínio. Isso é interessante. Se ele vai ter um mandato ali de 2 anos, por exemplo, ele já pode pegar o valor do um apartamento, etc., olha, 500 mil. Final de 2 anos, os apartamentos em geral valorizaram, sei lá, 5%. Mas daquele condomínio, ele contratou uma empresa, que é um investimento, né, para fazer a avaliação, e detectou-se que aquela empresa viu que valorizou 7%. 7, 8%. Então ele vai falar, olha, minha gestão te proporcionou 2% de ROI a mais do que o mercado. Você pode contratar a empresa para fazer esse cálculo. Né? Ou muito legal. Existe metodologias, né? Por exemplo, eu sou corretor de imóveis também, né? Embora não exista, mas eu tenho o CRES, então existe esse que o Sérgio falou aqui, de fazer essas comparações. Existe toda uma metodologia que é simples de fazer. Se uma planilha Excel, você tiver a informação ali do bairro, você consegue saber isso, né? Não tem mistério nenhum. O problema que eu acho, resumindo aqui, é a gente procurar informação, procurar o conhecimento, sair dessa mesmice. Né? Isso que a gente tem que fazer. Então, acho que esse é o nosso propósito, né? Quando a gente fala de futuro do condomínio, de futuro, não sei o quê, é a gente romper com esse modelo de gestão que está aí, baseado em litígio, de briga, de não sei o quê. É isso que a gente tem que pensar na gestão. Síndico menos operação e mais gestão. É isso aí. É com esse intuito que a gente está aqui. Compartilhar esse conhecimento, um pouquinho, né, do que todos já sabem aqui a respeito de mercado condominial. Eu acho que, né, Albélio e Sérgio tem muito para passar para todo mundo, para compartilhar. Só finalizando aqui, o Bruno, o pessoal que está assim, faça os seus comentários aí no chat, né, as dúvidas, perguntas que a gente responde com o maior prazer. E lembrando, né, conhecimento sem aplicação é só informação. Então, muito obrigado, pessoal. Deixa os comentários, como o Albélio pediu aqui. Sugestão de pauta para a gente também são bem-vindas. Curte, compartilha. Vamos divulgar conhecimento, trocar ideias e melhorar esse mercado de uma maneira geral. Obrigado, Albélio. Prazer foi meu. Sempre lembrando, né, de todos esses 2 últimos podcasts, né, que a gente falou aqui, sempre gestão com base no conhecimento. Isso aí. Obrigado, Sérgio. Obrigado. E síndico, cada vez mais atuante, cada vez mais na gestão, vem nos acompanhando. A gente vai ter muitas ferramentas para você trabalhar no seu dia a dia, de ideias, de performance, enfim. Fica junto com a gente aqui que vai ter muita coisa boa para você. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Abraço. Grande abraço. Tchau, tchau.